Fala galera, professor Alan Ribeiro aqui mais uma vez e agora a gente vai falar sobre a teoria dos dois fatores de Herzberg. A gente está estudando nesse ponto da teoria comportamental, estamos estudando motivação. Como eu falei na aula passada, a motivação ela é algo muito importante para que o colaborador tenha um desempenho bom dentro da organização. E por conta disso, a teoria comportamental ela trouxe vários autores que trabalharam com ideias que motivavam as pessoas. E a gente vai ver agora sobre o Frederick Herzberg, né, que é aí um desses autores, que foi o autor responsável por criar a teoria dos dois fatores. Para Frederick Herzberg, existem dois fatores que ocasionam ali a motivação do funcionário dentro do ambiente de trabalho. Quais são esses dois fatores? A gente vai aprender agora. Então vamos lá. Vamos começar falando do primeiro fator, né, que são os fatores higiênicos. O que são fatores higiênicos, Alan? Vamos lá. Fatores higiênicos também são chamados de fatores extrínsecos. O que são os fatores extrínsecos? São aqueles fatores que estão fora. Tá vendo? O ex vem de fora, né? Extrínsecos. Eles estão fora, ou seja, são fatores que estão localizados no ambiente de trabalho. Tudo que está no ambiente, ok? Tudo que não pode ser controlado pelas pessoas. As pessoas não podem controlar o que está fora, no ambiente. Elas só podem controlar as suas tarefas. Mas o que está fora elas não podem controlar. Porém, o que está fora é responsável pela satisfação ou não, né? Aliás, pela motivação ou não das pessoas. Então, os fatores higiênicos são os que estão fora. Aí, para você entender isso melhor, vamos pegar aqui alguns exemplos do que seria esses fatores higiênicos. Bom, o salário. O salário é um fator extrínseco, um fator fora, um fator que está no ambiente, tá? Você não pode simplesmente dizer que você quer ganhar um salário maior, ou você não pode controlar quando alguém quiser diminuir seu salário, quando a organização quiser diminuir seu salário. Agora, na época de pandemia que a gente está vivendo, muitas pessoas tiveram seu salário diminuído. Lógico que não queriam que seu salário diminuísse, mas por ser um fator externo, fora do controle das pessoas, então acabou diminuindo. Então o salário é um fator higiênico. Outro fator higiênico, benefícios sociais que as pessoas recebem, né? Nós temos vivendo aí agora o tal do auxílio emergencial, mas não é só esse benefício social, né? Tem benefício social dentro das empresas também. Então a empresa decide se vai pagar um benefício, se vai pagar um bônus ou não para a pessoa. Ok? E que tipo de benefício vai ser? Então isso também não está no controle das pessoas, é algo externo, tá? Chefia e supervisão. A chefia, a maneira como a pessoa ela é liderada, ela é supervisionada, também não está no controle dela. É algo externo, é um ambiente, faz parte do ambiente dela. Você pode pegar uma supervisão muito branda, mas também pode pegar uma supervisão muito rígida. Então isso vai depender, ok, da empresa, da organização. É um fator higiênico, extrínseco. E o próprio ambiente de trabalho no sentido se é confortável ou não, se tem boa iluminação ou não, se tudo que está envolvido no ambiente da pessoa, tá? As políticas, as regras da empresa, tudo isso a pessoa ela não tem controle. Como ela não tem controle, a gente chama de fator extrínseco ou fatores higiênicos. Beleza? Legal. Mais um exemplo aí, né? Cultura organizacional, quer dizer, também a pessoa não pode interferir na cultura. A cultura organizacional é uma coisa que está no ambiente dela e ela não tem controle. Mas já deu para você entender então o que é os fatores higiênicos. Beleza. Agora é interessante falar da presença ou da ausência desses fatores. Por exemplo, os fatores higiênicos, quando eles estão presentes, em outras palavras, quando a pessoa tem salário, quando a pessoa tem benefício, quando a pessoa tem a chefia, a supervisão, um bom ambiente de trabalho, uma boa política da empresa, cultura organizacional ali que ajuda a pessoa, né? Um bom salário, ela ganha bônus. Quando todos esses fatores externos eles estão presentes e eles são bons,
Então, nós temos que a presença deles, tá? Ela evita a insatisfação. Olha só, esse ponto é interessante, tá? A presença de tudo isso aí evita a insatisfação. Quer dizer, a pessoa não vai se sentir insatisfeita. Porém, ela também não vai se sentir satisfeita. Quer dizer, quando eu falo de fator higiênico, o fato de existir um fator higiênico ajuda que os funcionários eles não se sintam insatisfeitos. Vai evitar que eles se sintam insatisfeitos. Porém, eles, por si só, por apenas estarem lá, não vai gerar satisfação no funcionário. Consegue compreender? De modo que o contrário da insatisfação não é a satisfação. O contrário da insatisfação é a não satisfação. Meio complicado? Nem tanto. É só você entender o seguinte: se está presente, a pessoa não vai se sentir insatisfeita, mas se não está, ela vai se sentir. Ok? Vamos continuar aqui. Porém, a ausência desses fatores, ela vai fazer o quê? Ela vai gerar insatisfação. Volta aqui. Opa, vamos lá. Ok. Acho que você conseguiu compreender, né? Ó, quando eu tenho o fator higiênico presente, eu evito que meu funcionário fique insatisfeito, mas eu não deixo ele satisfeito, não. Porém, quando ele está ausente, ele vai ficar insatisfeito. Consegue compreender? Evita a insatisfação e gera a insatisfação. Tá bom? Ok, legal. Aí eu peguei aqui um pequeno slide para você. Vamos lá. Os dois fatores de Herzberg. Vamos lá. Opa, tá errado. Aqui não os fatores motivacionais. Eu vou voltar nesse slide posteriormente. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Nós temos também os fatores motivacionais, tá bom? Então, os fatores motivacionais, eles também são chamados de fatores intrínsecos. Ou seja, se extrínseco é de fora, intrínseco é de dentro. É o que está dentro. É o que ele tem o controle. Então, os fatores intrínsecos, eles são relacionados ao que a pessoa faz, a como a pessoa faz, a maneira que ela executa as suas tarefas. Ela está relacionada ao cargo dela, a tarefa dela, as atribuições que ela tem. Então, por exemplo, por estar relacionado ao que ela faz, então ela tem o controle desses fatores, ela consegue controlar. Então são fatores que motivam, são fatores que fazem ela se sentir satisfeita. Também pode ser chamado de fatores satisfacientes. Assim como o outro pode ser chamado de fator insatisfaciente. Exemplos, vamos lá para você compreender. O que são então fatores motivacionais? Crescimento individual, se a pessoa está fazendo sua tarefa, está sentindo, está sabendo que aquilo que ela faz ela crescer. Okay? Quer dizer, aquilo que ela faz causa algo aqui dentro, faz ela ser melhor. O conteúdo do cargo dela, das tarefas que ela executa, faz ela crescer profissionalmente, crescer como pessoa, crescer. Então, quer dizer, está sob o controle dela também, crescer ou não, né? Reconhecimento profissional, quer dizer, reconhecimento profissional é algo que está sob o controle da pessoa. Lógico que é. Por quê? Porque embora você dependa que as outras pessoas reconheçam a parte profissional que você executa, ou a sua qualidade como profissional, só você pode ter o controle disso. Só você pode escolher ser um bom profissional ou um profissional ruim. Então, ser reconhecido depende mais de você do que das outras pessoas. Ok? Outro, autorrealização. A pessoa quer se sentir realizada dentro do seu trabalho, né? Então, quando ela se sente realizada com aquilo que ela faz, ela acaba se sentindo motivada por aquilo. Lembra quando a gente estudou teoria científica, teoria clássica, aonde os funcionários eles só tinham que fazer uma única tarefa repetitiva, ou como, por exemplo, sempre apertar um parafuso, ou simplesmente bater um martelo, ou ficar trocando a peça do carro. O tempo todo eles faziam tarefas muito repetitivas, que não tinham nenhuma complexidade. Então, o que acontecia? Eles não se sentiam bem com aquilo. Então, eles não tinham uma autorrealização com o conteúdo das suas tarefas, o conteúdo do seu cargo.
Portanto, eles não se sentiam motivados. Por isso que esses são fatores motivacionais. Se você se sente realizado com aquilo que você faz, todo dia você vai trabalhar feliz, todo dia você vai trabalhar motivado. Se você não se sente motivado, então você não vai trabalhar motivado, não vai produzir. E todos esses fatores aqui ajudam a compreensão da motivação dentro das organizações. Né? Então, quer dizer, basicamente, as tarefas, os fatores motivacionais dependem das tarefas que as pessoas realizam. Então, se a pessoa está realizando uma tarefa que faz ela se sentir bem, feliz, autorrealizada, ela vai ser motivada. Caso contrário, ela vai ser desmotivada. E aí vamos falar da presença. A presença dos fatores motivacionais, tá? Ela provoca satisfação. Olha lá, vamos lá. Lembra que quando eu falei dos fatores higiênicos, aonde a presença apenas evitava que as pessoas ficavam insatisfeitas, mas não gerava satisfação? Pois é, aqui nos fatores motivacionais, a presença ela vai fazer com que o funcionário se sinta satisfeito com o seu trabalho. Então, se eu tenho tudo isso aí, autorrealização, tarefa legal para fazer, eu gosto do que eu faço, então eu tenho a presença dos fatores motivacionais e eu estou satisfeito. Eu vou ficar satisfeito dentro do meu ambiente de trabalho. Porém, se esses fatores motivacionais não estão presentes, se eles estão ausentes, então eu não vou ficar satisfeito. Porém, eu também não vou ficar insatisfeito. É isso que eu quero que você entenda. O contrário da satisfação não é a insatisfação, mas a não satisfação. Ou seja, eu não vou ficar satisfeito, mas também não vou ficar insatisfeito, caso esteja ausente esses fatores. Ok? Porém, quando está ausente, eu não fico satisfeito. E quando está presente, eu fico. O outro, que é justamente o contrário. A gente vai ver agora o slide que eu ia mostrar para vocês ainda há pouco. Vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Ok. Então, teoria dos dois fatores de Herzberg. Deixa eu ir aqui, botar minha carinha aqui para cima. Vamos lá. Então, eu tenho os fatores motivacionais, né? E naquela hora eu não falei para vocês, eu não expliquei logo junto com esse slide, porque eu tinha deixado os fatores motivacionais por último. Então, agora vai dar certinho. Tá vendo esse maisinho aqui do lado direito? Esse maisinho diz o seguinte. Para cá é quando eu tenho meus fatores motivacionais. E para cá é quando eu não tenho meus fatores motivacionais. Então, quando eu tenho meus fatores motivacionais ali no meu trabalho, eu vou ficar satisfeito. Ok? Porém, quando eu não tenho, eu não vou ficar satisfeito. Entende? Quando eu não tenho, eu não vou ficar satisfeito. Mas não significa que eu não estando satisfeito, estou insatisfeito. Consegue compreender? Eu apenas não me satisfiz. Não tive a satisfação. Agora, com relação aos fatores higiênicos, de novo aqui o maisinho para esse lado e o menuzinho para o outro, tá? Quando eu tenho meus fatores higiênicos, ou seja, o mais positivo, então eu não fico insatisfeito. Ok? Eu não fico insatisfeito. Porém, quando eu não tenho, eu fico insatisfeito. Consegue compreender? Então agora é o seguinte, se eu não tenho os meus fatores, eu tenho uma insatisfação. Se eu não tenho os fatores higiênicos, eu tenho uma insatisfação. Porém, se eu tenho, eu não fico satisfeito. Eu apenas não fico insatisfeito. Entende? Eu não vou ter a minha insatisfação, mas também não vou gerar satisfação. Para eu ter satisfação e para não ficar insatisfeito, eu preciso que os meus fatores motivacionais estejam presentes e os meus fatores higiênicos estejam presentes. Eu preciso dos dois. Aí eu fico satisfeito e ao mesmo tempo evito a insatisfação. Legal, né? Muito bacana. Esses são os dois fatores de Herzberg, né? Friedrich Herzberg. E eles também são utilizados dentro das organizações. Basta você pensar como um administrador, basta você pensar como um CEO, um CEO de uma empresa, basta você pensar como um presidente, como um supervisor. Se você quer deixar as pessoas satisfeitas dentro do trabalho, você deve fazer com que o conteúdo do cargo que elas executam seja algo grandioso para elas. Que dê um desafio, que faça ela se sentir realizada com o que ela faz. E se você quer evitar que as pessoas no seu ambiente de trabalho fiquem insatisfeitas, então você deve dar um bom ambiente de trabalho para elas. Você deve dar a condição de elas trabalharem legal, um bom salário, bônus de produtividade, benefício, o que quer que seja. Aí você vai evitar que elas fiquem insatisfeitas. E aí quando você tem os dois fatores, você tem que
as pessoas ficam satisfeitas e ao mesmo tempo não ficam insatisfeitas, né? Muito bacana, né? Muito legal. Esses são a teoria dos dois fatores de Herzberg e a gente vai continuar aí estudando teoria comportamental. Na próxima aula a gente continua. Valeu!